bem-vindos ao espaço de entrevista na MBC TV, inserido no programa Estado da Nação. Hoje recebemos o Inspetor Superior de Finanças no Ministério das Finanças de Moçambique, o Sr. Dick Mateus. Boa noite, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui da MBC TV, numa semana que fica marcada então pelo início da divulgação das leis que criam a Inspeção-Geral do Estado e a Inspeção-Geral de Segurança Alimentar e Económica no país. E é sobre a Inspeção, mais precisamente Geral do Estado, que falaremos nesta edição deste programa. Bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado Isaac Naene, saudações extensivas a todos os telespectadores que nos acompanham neste exato momento, neste programa Estado da Nação, e agradecemos pelo convite que nos foi formulado. Estamos à disposição para conversarmos em torno de todos os aspectos relacionados com a criação da Inspeção-Geral do Estado. Exato. Esta semana fica marcada, como tinha dito no introito, pelo início da divulgação destas leis que criam a Inspeção-Geral do Estado e a Inspeção-Geral de Segurança Alimentar e Económica. O que é que norteia, mesmo para a contextualização, a criação destas duas leis, destas duas instituições? Certo, muito obrigado. Acima de tudo, o que nós queremos voltar a frisar aqui, ou referir, que a criação da Inspeção-Geral do Estado e da Inspeção-Geral de Segurança Alimentar e Económica resultam de reformas que estão a ser levadas a cabo na administração pública e não só do discurso de investidura de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, proferido no dia 15 de janeiro de 2025, que fez menção à necessidade de criação de um órgão que vai ser responsável pelo controle e fiscalização da gestão das finanças públicas e do funcionamento da administração pública. Exato. Sendo este órgão designado Inspeção-Geral do Estado, Exato. que seria elevado ao mais alto nível hierárquico, subordinado ao Presidente da República e que, consequentemente, teria competências macro. Então, a partir deste comando instituído por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, e das reformas em curso na administração pública, viu-se a necessidade, então, de iniciar-se o processo da concepção destes instrumentos normativos que entraram em vigor no dia 20 de abril de 2026. Estas leis foram aprovadas a 15 de dezembro de 2025, foram publicadas no Boletim da República número 12 da primeira série de 20 de janeiro de 2026. Uma vez publicadas no Boletim da República, houve aquele período da vacatura, que é de conhecimento geral por parte de todos os cidadãos, de modo que a lei entrasse em vigor efetivamente na passada segunda-feira, e foi feita a divulgação, e hoje estamos a voltar a tornar do conhecimento público o que é que norteia esta lei, em específico a Lei 1/2026, de 20 de janeiro. E vamos deter especificamente na questão da Inspeção-Geral do Estado, que é uma instituição macro, é ela que está, vamos assim dizer, sobrepõe-se a todas as outras instituições, está por cima para fazer este controlo, esta fiscalização das atividades e a forma como as instituições estão a funcionar no país. O que é que de concreto esta instituição vai fazer? Ainda não temos a figura. O senhor é neste momento uma espécie de porta-voz da própria Inspeção-Geral do Estado. O que é que esta instituição vai efetivamente fazer? Ok, muito obrigado, Isaac Naen. Uma pergunta bastante pertinente e eu responderia nos seguintes termos. A Inspeção-Geral do Estado resulta da fusão da Inspeção-Geral de Finanças e da Inspeção-Geral da Administração Pública, que, nos termos do artigo 70 da referida lei, são instituições que foram extintas a partir do dia 20 de abril de 2026. Desta feita, com a extinção dessas duas instituições,
acabou ocorrendo esta fusão com vista à criação da Inspeção Geral do Estado. O que é a Inspeção Geral do Estado? A Inspeção Geral do Estado é um órgão central do Estado com funções de auditoria, de inspeção, monitoria, no âmbito do cumprimento das normas da gestão de finanças públicas, do funcionamento da administração pública, visando detectar fraudes, atos de corrupção, desvio de conduta por parte dos servidores públicos, promover a defesa do patrimônio público e fortalecer a integridade e transparência. Estamos a falar de auditoria, inspeção e monitoria do funcionamento tanto das instituições como dos titulares dos órgãos públicos. Quando falamos de titulares de órgãos públicos, estamos a falar especificamente de ministros. Estamos a falar de ministros, estamos a falar de... Não temos esta figura neste momento. Exatamente, secretários de Estado, estamos a falar de governadores, secretários de Estado de nível de província, estamos a falar de diretores nacionais, estamos a falar de secretários permanentes, estamos a falar de secretários gerais, todos os servidores públicos, a todos os níveis nos termos definidos na Lei de Probidade Pública e, acima de tudo, olhar os servidores públicos a partir dos dirigentes superiores do Estado, do mais alto nível até o nível mais baixo. Realçando que esta Inspeção Geral do Estado é um órgão independente do governo, não faz parte da estrutura governamental da República de Moçambique. O que outrora acontecia é que nós tínhamos uma Inspeção Geral de Finanças, tínhamos uma Inspeção Geral da Administração Pública, que eram órgãos tutelados a nível do ministro, isto é, ministro que superintende a área de finanças para a Inspeção Geral de Finanças e ministro que superintende a área da administração pública para a Inspeção Geral da Administração Pública. Desta feita, estas entidades estavam inseridas na estrutura do governo. A Inspeção Geral do Estado já não vai estar inserida na estrutura do governo, garantindo uma... O governo, estamos a falar da própria orgânica da instituição, como ministério, exatamente. Garantindo assim a sua independência, a sua autonomia técnica funcional, de modo que as suas ações, as suas atividades sejam tomadas sem qualquer limitações, sem quaisquer incursões por parte de outras entidades, permitindo assim que esta atividade de auditoria, esta atividade de inspeção sejam tecnicamente autônomas, capazes de definir recomendações, capazes de deixar propostas, capazes de promover ações de responsabilização junto às entidades competentes, sem quaisquer limitações dentro daquilo que são as suas competências. Quando falamos de limitações, estamos a falar de interferências também. Exatamente. O âmbito de atuação desta instituição, que é a Inspeção Geral do Estado, também tem este valor. É exatamente Ou seja, ninguém interfere, nem mesmo o Presidente, assim que nomear o primeiro, será o primeiro inspetor-geral do Estado, vai interferir naquilo que são as decisões que ele vai tomar. É exatamente isso. Por quê? Porque desde a estrutura máxima, que é o inspetor-geral do Estado, e dois inspetores gerais adjuntos do Estado, que atuam em áreas específicas definidas na lei, um inspetor-geral do Estado para a área da auditoria financeira e o outro inspetor-geral do Estado adjuntos para a área da inspeção administrativa, têm as suas competências próprias e estes não estarão, entenda-se, essa subordinação não leva com que eles sejam impostas as suas decisões pelo Presidente da República. Terão a independência técnica que se pretende, terão essa capacidade das suas decisões serem tomadas com determinada autonomia, capazes de apenas serem acatadas pura e simplesmente pelas entidades que estão sujeitas a observar. Mas neste país, Moçambique discute-se muito essa questão da liberdade. Não sei se este seria o termo correto, mas a questão da independência dos órgãos. Isto acontece ao nível do próprio Ministério Público, ao nível da própria Polícia, da Magistratura Judicial. Há muito disto, discute-se muito esta questão da real independência destas instituições. Não incorremos no mesmo risco de a Inspeção Geral do Estado passar por situações de interferência, sejam políticas, não há estas condições para que isto não aconteça, já vão ser efetivamente criadas?
Acredita na ENE que é do nosso entendimento pela forma como foi criada essa entidade, pelos dispositivos e as competências e respectivas atribuições que foram conferidas a esta entidade, entendemos que aquilo que é o verdadeiro desiderato de garantir a prevenção e combate à corrupção, de garantir a promoção da transparência e a efetiva responsabilização dos servidores públicos prevaricadores podem sim ser devidamente almejados. Porque se temos, de um lado, um inspetor-geral e 2 inspetores gerais adjuntos do Estado capazes de atuar dentro da sua esfera e independentemente da nomeação presidencial, entendendo que a nomeação presidencial é pura e simplesmente para dar este cunho, este poder hierárquico supremo que se pretende, a autoridade técnica de auditoria e inspectiva a esta inspeção geral, em última instância, esta entidade não vai ter qualquer limitação. Quer dizer que há uma autonomia técnica daquilo que são as suas decisões. Nos termos também autonomia financeira, é importante que assim seja. Esta questão é muito pertinente que coloca. Em termos práticos, a Inspeção Geral do Estado não é conferida uma autonomia financeira. Por quê? Razão? Boa pergunta. E eu vou responder já de seguida. Porque nos termos da lei do SISTAF, do Sistema de Administração Financeira do Estado, a lei 14/2020 de 29 de dezembro, se a memória não me atrasou, preconiza que um dos requisitos para que qualquer instituição pública seja conferida autonomia financeira é a capacidade de arrecadar, no mínimo, pelo menos 2/3 daquilo que é o real das suas despesas totais. Okay. Então, a Inspeção Geral do Estado é uma instituição que nós temos que visa promover o quê? Promover, detectar fraudes, promover e combater atos de corrupção, visa garantir o desvio de condutas irregulares por parte dos servidores públicos. É uma entidade que está para apoiar, é uma entidade de consulta, é uma entidade que visa agregar valor às organizações, às instituições. Então, no cômputo, não é uma entidade que vai gerar receita, é uma entidade que vai ser o olheiro daquilo que é a execução financeira patrimonial por parte das entidades públicas. Então, não tendo esta prerrogativa, a capacidade de arrecadar no mínimo 2/3 de receita em relação às despesas totais, não era possível ser conferida a autonomia financeira. Porém, aí já vem uma lufada de ar fresco. A lei conferiu a possibilidade desta entidade estar dotada de um fundo de auditoria e inspeção. Okay. O que é um fundo de auditoria e inspeção? Faça favor. Nos termos da lei, este fundo de auditoria e inspeção previsto no artigo 69 preconiza que é uma conta corrente que é conferida pelo Ministério das Finanças que funciona numa espécie de regime de adiantamento de fundos. Ok? Porque nós temos situações... Como funciona o orçamento? A instituição preconiza uma proposta que submete ao Ministério das Finanças e vai ser feito o cabimento, vai ser feito o alinhamento e vai se dar a proposta. E é o que vai funcionar em relação também à Inspeção Geral do Estado. Okay. Mas porque as suas atividades são urgentes e extraordinárias. Imaginemos que há uma denúncia pública que foi imediatamente ser dada a conhecer a Sua Excelência o Presidente da República numa das suas visitas. E o Presidente da República aciona a Inspeção Geral do Estado. Através Tem do o poder, o Presidente da República, de acionar de solicitar, sim. São solicitações superiores que podem vir do Presidente da República. E não só do Presidente da República, como de outras entidades com quem a Inspeção Geral a Inspeção Geral do Estado tem uma colaboração. São solicitações. E podem vir a ter solicitações superiores do Ministério Público. É que o Ministério Público tem conhecimento de uma denúncia numa entidade que está a haver, por exemplo, desvio de fundos públicos. Então, é uma necessidade urgente. E porque a IGE, naquele momento, ainda não tem um orçamento disponível. Não tem como naquela fazer. UGB, não tem como fazer. Por meio daquele fundo de auditoria e inspeção, tem que estar disponível.
é um valor adiantado com uma conta corrente, pode-se requisitar aquele valor e imediatamente acionar esta atividade, realizando com máxima urgência essa inspeção administrativa ou essa auditoria financeira e desta feita alcançar aquilo que são os resultados que se pretendem e apresentar os resultados imediatamente daquilo que são as suas complicações. Pode também fazer denúncias? O cidadão pode fazer a Inspeção Geral do Estado? Sem sombra de dúvidas. A Inspeção Geral do Estado vai ser uma instituição que vai estar dotada de canais, além de ter uma cobertura mediática em resultado daquilo que são as suas atividades, porque, entenda-se, a Inspeção Geral do Estado não é uma entidade de polícia. Um inspetor ou auditor tem uma componente de ir nessa perspectiva, mas não tem a capa de polícia. O auditor ou inspetor é um agente, é um servidor público que está para apoiar, está para recomendar, está para criar melhorias daquilo que são os sistemas de controle interno da instituição, detectar previamente as irregularidades de modo que sejam melhoradas, de modo que sejam sanadas. Então, havendo casos específicos, uma vez constatado por qualquer cidadão perante a atuação de uma entidade pública, o cidadão terá canais apropriados de denúncias, sejam esses canais por telefone, por mensagem, que podem ser feitos de forma anônima ou de forma aberta. E haverá uma tramitação apropriada a nível da Inspeção Geral do Estado para a Inspeção Geral do Estado dar o devido encaminhamento. Por isso que as competências da Inspeção Geral do Estado é também na componente preventiva. Muito bem. Estar apta, de irregularidades. Exatamente, ao ouvir do cidadão as denúncias, as reclamações, as queixas que tem e desta feita fazer o devido encaminhamento e a equipa responsável por fazer esse trabalho ir ao campo, constatar aquilo que são os fatos e deixar ficar as necessárias recomendações, quiçá havendo indícios da prática de infrações criminais, financeiras, disciplinares, dar o devido encaminhamento às autoridades competentes para a efetiva responsabilização dos servidores públicos. O inspetor-geral principal é nomeado pelo Presidente da República. Os dois adjuntos, por quem são nomeados? E de onde é que saem? Nos termos da estrutura da direção, nós fizemos menção e voltamos a repetir que nós temos um inspetor-geral do Estado e 2 inspetores gerais adjuntos do Estado. Setoriais. Sim, exatamente. O inspetor-geral do Estado, para todos os efeitos, conforme a lei, é nomeado dentre cidadãos de reputado mérito e competência técnica em matéria administrativa, financeira do Estado e no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos que tenha idade igual ou superior a 35 anos. Ou seja, terá de ser alguém que está a fazer carreira neste momento ao nível da administração pública ou mesmo do Ministério das Finanças? Sendo o inspetor-geral do Estado, a lei não exige necessariamente esta vinculação direta a uma carreira ou a um vínculo contratual a nível da função pública. Ok, pode vir alguém do privado? Pode vir. Da academia? Pode do vir, privado? desde que tenha competência técnica em matérias administrativa e financeira, esteja no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos e que tenha idade igual, Sim. superior a 35 anos. Sim. Contudo, quando já vamos para os inspetores gerais adjuntos do Estado, que atuam em 2 áreas, sendo eles também nomeados pelo Presidente da República, nós dizemos que eles atuam em áreas específicas. Um, da área da auditoria financeira e outro da área da inspeção administrativa. Sim. Estes aqui já são mais tecnicamente, são tecnocratas. A palavra correta que me cabe dizer nesse momento é que são tecnocratas. São cidadãos que tenham idade igual ou superior a 35 anos, que tenham, no mínimo, exercido pelo menos 20 anos de serviço na administração pública, dos quais 10 anos no cargo de chefia, direção ou confiança, ou 10 anos na atividade profissional. E essa atividade profissional já é de carreira, é aquela de auditoria e de inspeção, que já tenha pelo menos um gabarito mais adequado
porque é este que vai fazer a verdadeira atividade primária do setor. Sim, porque é indicação meramente política, de confiança política, Política. embora os outros dois também sejam, Sim. mas este tem obrigatoriamente de sair do quadro. Exatamente. Que tenha competências próprias, que tenha anos de exercício da atividade profissional de auditoria ou de inspeção, consoante esses dois pelouros ou essas duas áreas que fomos aqui fazendo menção. Por que é importante frisar isso? Porque isso é o coração da instituição, é a atividade primária da instituição. E como a Inspeção Geral do Estado atua em áreas específicas, as suas competências são definidas por área. Tem a área da auditoria financeira, Sim. tem a área da inspeção administrativa. Então, é importante que dentro dessas áreas, olhando, por exemplo, para a área da inspeção, no caso da auditoria financeira, é de analisar a conformidade da execução orçamental. Sim. Então, tem que ser alguém que conhece como é que faz a conformidade da execução orçamental, tem que ser alguém que conhece os ciclos da execução orçamental. Se nós formos para a inspeção administrativa, nós temos cenários em que a pessoa que está lá tem que conhecer a legalidade do cumprimento das normas da administração pública, em que, de um lado, a auditoria financeira está virada para o sistema da administração financeira do Estado, e, do outro lado, a inspeção administrativa está virada para o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado. Muito bem. E sobre a composição no global da própria inspeção, de onde irão ser, não vamos ter tempo de formar quadros para preencherem as vacaturas existentes. E também não temos ainda definido o número exato de quantos quadros estarão integrados nesta instituição. De onde é que virão os cidadãos que vão compor esta Inspeção Geral do Estado? Fora estes dois, os dois adjuntos e o inspetor principal, que já sabemos que será por nomeação. Exato. Excelente questão. E eu respondo nos seguintes termos. Uma vez extinta as inspeções gerais de finanças e da administração pública, nós temos que essas fundem-se. Mas esta fusão não implica necessariamente que aqueles técnicos que estão nas respectivas instituições passem automaticamente para a Inspeção Geral do Estado. Por quê? Porque nos termos da lei está definido que, havendo a extinção, vai decorrer um processo de transição de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Mas esta transição vai ser assegurada por uma comissão multissetorial que será criada pelo governo, pelo Conselho de Ministros. Tem a questão da entrada em vigor da própria lei. A 20 de abril entrou em vigor esta lei que cria, portanto, a Inspeção Geral do Estado. Exato. Entrou em vigor e, consequentemente, em termos do pessoal que vai completar aquilo que é a entidade, a Inspeção Geral do Estado, está preconizado na lei que há uma comissão multissetorial que será criada pelo governo. Desta feita, entrando em vigor a lei a 20 de abril de 2026, o governo doravante já tem a prerrogativa legal para criar a comissão multissetorial, por meio de um decreto do Conselho de Ministros. A comissão multissetorial congrega que figuras exatamente? São de que setores? Em princípio, como é um instrumento que foi preparado a nível de uma entidade própria, eu não tenho conhecimento de quem é que faz a composição, neste preciso momento, desta comissão multissetorial. Contudo, a esta comissão multissetorial vai competir definir os critérios de transição dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Para dizer o quê? Os recursos humanos das distintas Inspeção Geral de Finanças e Inspeção Geral de Administração Pública não vão transitar automaticamente para a Inspeção Geral do Estado. Muito bem. Vão ser sujeitos a uma avaliação técnica própria, em que vão ser definidos quais são os técnicos que efetivamente transitam. Contudo, assumindo e considerando que estes técnicos que hoje estão nas distintas IGF e IGAP
tem um pleno domínio dos processos e das matérias, caberá a esta comissão, que efetivamente não vai ser composta pelo mesmo grupo técnico que elaborou ou que propôs a criação da lei, tendo em conta a orientação presidencial. Mas vai-se ter em consideração estes elementos que visam priorizar a composição de técnicos capacitados, de técnicos qualificados. Até porque um dos requisitos ou um dos princípios que norteiam a Inspeção-Geral do Estado é a competência técnica. É de que deve estar dotado de inspetores e auditores com competência técnica para exercer de forma qualificada e de forma exímia as suas funções, observando um código de conduta. Não temos falta deles. Não, em relação a isso, olhando para aquilo que é o gabarito dos técnicos que compõem a Inspeção-Geral de Finanças e a Inspeção-Geral da Administração Pública, existem técnicos altamente qualificados e que vão estar sujeitos à observância de um código de ética e conduta rigorosamente escrupuloso que vai definir regras da sua integridade, da sua prevenção de conflitos de interesse, a rejeição, a recepção de oferendas de hospitalidade por parte dos setores auditados. Muitíssimo obrigado, Dr. Dick Mateus, inspetor superior de Finanças do Ministério das Finanças, ele que faz parte então desta equipa que está neste momento a fazer a divulgação da lei que cria a Inspeção-Geral do Estado. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Mantenha-se desse lado. Até já. Bem-vindos de volta, já na segunda parte deste Estado da Nação, onde estamos aqui a falar sobre a Inspeção-Geral do Estado. É uma instituição recente. Procura-se então conhecer quem será o primeiro Inspetor-Geral do Estado. Lembrar que esta instituição foi anunciada como prioridade durante o discurso inaugural do Presidente da República, Daniel Chapo, a 15 de janeiro de 2025. Dick Mateus é o Inspetor Superior de Finanças, do Ministério das Finanças, e é o nosso convidado. Falamos daquilo que poderia vir a ser a composição desta estrutura, esta superestrutura, esta super inspeção, que é a Inspeção-Geral do Estado. Temos o inspetor a ser nomeado por confiança política, mais do mesmo em relação aos 2 inspetores setoriais, que deverão estes sair do quadro de pessoal, vamos assim dizer, da administração e função pública. A grande questão que gostava de colocar neste momento é a urgência na criação da Comissão Multissetorial, para que depois se possa avançar para o início das operações desta inspeção. Há prazo já se sabe quando é que teremos a Comissão Multissetorial? Sem sombra de dúvida, é urgente. É uma temática urgente porque, uma vez a lei tendo entrado em vigor e olhando o pressuposto legal previsto no artigo 70, no seu número 4, esta comissão multissetorial já tem um grande desafio a ser efetuado. Porque o desafio é de antemão, dentro daquilo que são os recursos humanos que estão à disposição destas 2 entidades, definir os critérios para a transição destes recursos humanos. Sim. E como fizemos aqui menção, não temos a priori conosco aqui os critérios, porque é um instrumento do Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros vai aprovar, mas estamos cientes de que, dada a urgência deste assunto, e para não estarmos numa situação de manutenção de instituições extintas, apesar de a lei preconizar um funcionamento transitório destas instituições extintas. O que é que significa esse funcionamento transitório? É que a Inspeção-Geral do Estado, até então, com a entrada em vigor
e com o orçamento do Estado, o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado em funcionamento, não tem um orçamento próprio, não dispõe de um orçamento. E onde ir buscar isso? Não tem uma UGB, não tem uma unidade gestora beneficiária, não tem um código apropriado a nível do orçamento para a execução das suas atividades. Então, a lei preconiza que, enquanto não dispor de orçamento próprio, enquanto não tornar-se uma UGB, a Inspeção Geral do Estado vai funcionar com dotações orçamentais que foram inscritas no Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado de 2026 da Inspeção Geral de Finanças e da Inspeção Geral da Administração Vai juntar e formar um único bolo. Exatamente, vai juntar e formar um único bolo. Inclusive, o quadro técnico administrativo da IGF e da IGAP ainda vai continuar a prestar serviços de apoio técnico à IGE, enquanto esta comissão multissetorial desencadeia as suas atividades e leva a bom porto o término dos trabalhos até a definição conclusiva de quem são os recursos humanos que transitam e a afetação nas respectivas unidades orgânicas desta Inspeção Geral do Estado em relação ao patrimônio que cada uma dessas entidades tem para a devida população. Então, quando falamos de património, estamos a falar exatamente de quê? Estamos a falar de veículos automóveis, estamos a falar de computadores, estamos a falar de alguns bens móveis, secretárias, cadeiras, enfim, uma parte do patrimônio que estão à disposição. Até porque, o que estiver em condições. Em condições. Até porque é sabido que estas duas inspeções gerais que foram extintas, a Inspeção Geral de Finanças e a Inspeção Geral da Administração Pública, não dispõem de um patrimônio físico, um imóvel físico que seja definido como sendo deles em específico. Exato. Então, funcionam em patrimônios do Estado que foram realocados por outras instituições. Então, é um desafio até que a Inspeção Geral do Estado tem em identificar, além de funcionar naqueles imóveis que possam vir a ser entregues, identificar locais ou patrimônio que possa ser adequado para o real funcionamento das suas atividades. E neste processo todo, há uma necessária celeridade. Contudo, a lei entrou em vigor, há um período de 90 dias que é conferido a um inspetor-geral do Estado a submissão da proposta do Estatuto Orgânico para aprovação pelo Governo, pelo Conselho de Ministros. Este ano vamos ter a inspeção a funcionar. É o mais desejável, é o que mais pretende-se neste momento, desde o trabalho que foi levado a cabo, garantir que até meados de junho de 2026, esta instituição esteja em pleno funcionamento, com a estrutura orgânica aprovada, com o regulamento interno definido, que vai ser aprovado pelo próprio inspetor-geral do Estado, através de um diploma legal apropriado, o quadro de pessoal definido, que vai resultar do processo da transição que esta comissão multissetorial vai estabelecer e, consequentemente, pelos qualificadores, porque a lei define carreiras de regime especial diferenciado para os funcionários que vão estar em serviço na Inspeção Geral do Estado. São especialistas? Exatamente. Temos a carreira do Inspetor Superior do Estado e a carreira do Auditor Superior do Estado. Além de termos nível técnico, né? Temos o nível superior e temos o nível técnico, definido em escalões que a própria lei já define. Então, todo esse manancial de instrumentos normativos subsequentes são mananciais que já estão em preparação. São mananciais que, uma vez indicado o timoneiro, o inspetor-geral do Estado desta instituição, vai ter elementos bastante para fazer chegar às autoridades competentes para a respectiva aprovação, enquanto acompanha o trabalho da comissão multissetorial, constituída a equipa que vai ser por ele desencadeada, o trabalho estará a ser levado a cabo, como eu disse,
até meados de junho de 2026. Já era sem tempo a existência, a instituição de uma Inspeção Geral do Estado. O país, eu vou usar este termo, função pública, andou desorganizada estes anos todos. É ver-se a situação as situações vêm sendo relatadas, rombos, desvio de fundos, corrupção, más práticas. Já era sem tempo a instituição desta figura, de Inspetor-Geral do Estado, os dois inspetores adjuntos, assim como a própria inspeção. É importante realçar que a questão é muito importante, passo a repetição, e muito pertinente. E era sem tempo. A resposta, em linhas gerais, era sem tempo. Era sem tempo por quê? Porque, olhando a posição da Inspeção-Geral do Estado em relação a todos os órgãos que intervêm em realizações de auditoria, é uma posição bastante identificada e bastante segura. Por quê? A Inspeção-Geral do Estado é uma instituição que vai exercer atividades de auditoria, de inspeção, a todos os níveis, isto é, a todos os órgãos e serviços do Estado, a entidades descentralizadas, a empresas públicas participadas pelo Estado. E não só, pode até intervir, sem prejuízo das competências que são conferidas ao Banco Central e à Autoridade de Supervisão de Seguros, pode intervir em sociedades bancárias, as seguradoras, as entidades privadas, desde que estejam em causa interesses superiores do Estado. Muito bem. E, acima de tudo, é o fato de que esta intervenção é dotada da independência que, em algum momento, não tinham, no verdadeiro sentido da palavra, as instituições ora extintas. Passou por isso, na qualidade de Inspetor Superior das Finanças. Algumas experiências, mas foram situações sobejamente regularizadas e que, dentro daquilo que eram as nossas competências, eram executadas sem muitas limitações, diga-se de passagem. Contudo, olhando para aquilo que é a realidade da Inspeção-Geral do Estado, ela vai estar dotada de maior autoridade inspectiva. Isto é, terá uma capacidade de intervenção a nível global sobre todos os órgãos e instituições públicas. Já o tinha referido. E terá maior independência, terá maior atuação com os mais altos órgãos de controle interno. Estamos a falar estes órgãos que apoiam a auditoria interna, que apoiam a inspeção, e haverá uma afirmação da Inspeção-Geral do Estado como uma autoridade. Então, este novo cenário, este novo perfil que se traz com a Inspeção-Geral do Estado, acima de tudo, virá a trazer uma maior posição, uma maior estratégia de funcionamento da auditoria no setor público. Havia fragilidades nesta componente? Havia algumas fragilidades. Auditoria, controle interno. Havia muitos dos casos em que, por exemplo, nós, como Inspeção Geral de Finanças, detetávamos como unidade de supervisão, a nível de todas as inspeções setoriais das unidades de auditoria interna, era o fato de as mesmas emitirem os seus relatórios de auditoria e os relatórios de auditoria não seriam homologados. Os relatórios de auditoria, para terem eficácia, necessitam de homologação e ficavam encravados. Quem é que não homologava? Era o ministro? Eram os responsáveis máximos das entidades que aquelas unidades de auditoria estavam integradas. Isto é, os diretores provinciais, os ministros, muitas das vezes não homologavam estes relatórios. Por interesses? Porque isto verificava os seus próprios interesses? Era difícil de perceber porque cada caso variava, mas tínhamos reportes de situações como unidade de supervisão que não, eu tenho relatório de auditoria, mas o meu relatório de auditoria está parado no gabinete há sensivelmente 2, 3 meses. E o problema de não ter a efetiva homologação imediata para a execução é daquela recomendação entrar em desuso. Porque o que é que se pretende com a auditoria? A auditoria é uma atividade de verificação, de consultoria, que visa agregar valor à organização. E quando se faz uma auditoria, prende-se necessariamente com a enunciação de recomendações.
E as recomendações devem ser devidamente acatadas, porque a auditoria é preventiva. Sim. E se nós deixarmos uma recomendação extravasar no tempo, perde a sua eficácia, entra em desuso. Então, tínhamos situações dessas em que eles reportavam. E o nível de subordinação, por exemplo, para as províncias, em que olhávamos para uma unidade de auditoria e o responsável daquela unidade de auditoria é equiparado a um chefe de repartição, mas ele deve ir auditar departamentos. Departamento de Administração e Finanças. E às vezes aqueles departamentos, até para concederem respostas ou informações necessárias para a execução dos seus trabalhos, era completamente ilimitado, não tinha acesso. Então havia uma falta de colaboração. Então, com esta mudança de paradigma institucional, a Inspeção-Geral do Estado, estando numa posição que permite mudar aquilo que é o funcionamento das unidades de auditoria interna, da qual estão sujeitas à sua supervisão, vai trazer este alento, vai trazer uma autoridade. Exatamente. E esta autoridade que se pretende para que a sua capacidade de intervenção seja mais efetiva, menos limitante e menos sujeita, supostamente, menos sujeita a esses interesses ou essas situações propícias que faziam com que a auditoria nunca chegasse ao fim, ou mesmo havendo um relatório da auditoria homologado, era submetido para o acompanhamento das recomendações, as recomendações não eram... Entravam em desuso. Exatamente, não eram cumpridas. Então, era normal voltar num outro processo de auditoria, deixar as mesmas recomendações. Mas isto não seria... esses entraves que encontravam não era na perspectiva de escamotear as verdades que as auditorias encontravam lá? Talvez mais do que isso, era no sentido de não olhar a atividade de auditoria com o necessário reconhecimento da posição importante que tem na estrutura da administração pública. Era no sentido de não olhar a inspeção com o necessário reconhecimento de respeito do inspetor, do auditor na instituição pública, na administração pública. Agora, com estas competências, com esta possibilidade direta do próprio inspetor-geral do Estado poder efetivar a responsabilização, requerer a responsabilização dos prevaricadores ao Ministério Público, sem ter que passar de um outro mecanismo de decisão superior. O que acontecia anteriormente é que, por exemplo, o auditor, o inspetor tinha que constatar o indício de infração financeira, mas para participar ao Ministério Público devia fazê-lo com conhecimento do dirigente máximo da instituição. Sim. E muitas das vezes o inspetor acabava ficando retraído, com receio, com a ideia de que se eu fizer isso, corro o risco de amanhã ter imediatamente uma ordem de serviço que vai implicar a minha mobilidade deste setor para um outro setor. Estas situações propiciaram, estas situações também passa a repetição, que vemos, o Ministério das Finanças é exemplo disso, é um grande exemplo disso, das falcatruas que têm estado a acontecer. Todos sabemos o que tem estado a acontecer ao nível do Ministério das Finanças, a nível do Tesouro. Passava-se vista grossa, fazia-se vista grossa estas situações. Como é que se permitiu que estas situações tivessem lugar no Ministério das Finanças, onde é expectável haver uma lisura na forma como o Ministério das Finanças é guardião das finanças públicas? Isaac, eu diria-lhe o seguinte, felizmente, e dado o trabalho desencadeado, mesmo antes da entrada em vigor da lei e a extinção da Inspeção-Geral de Finanças, estes casos já tinham sido devidamente reportados e devidamente encaminhados. Ou seja, então, a PGR, o Ministério Público, está a atuar agora, mas já tinha conhecimento muito anterior. Exatamente. São dados que a Inspeção-Geral de Finanças tinha à sua disposição e que fez o devido encaminhamento, o devido tratamento e que, efetivamente, está-se a dar o tratamento devido dentro daquilo que são os pressupostos legais, atendendo e considerando que nós somos um Estado de Direito, Estado de Direito democrático. Então, não assumiríamos que tenha havido
leveza no tratamento desses não casos. Foram levianos no tratamento desses casos? Não há uma mão fora daquilo para o caso trabalho que estava sendo feito internamente? Para o caso específico, não. Nunca podíamos assumir. Até porque esta realidade da inspeção geral do Estado, mesmo com a extinção específica destas duas inspeções, visa permitir veio permitir que muitas das suas atividades outrora iniciadas, que vão continuar transitando das instituições extintas para a nova instituição, possam ocorrer, mas agora ocorram sem quaisquer, por exemplo, limitações, seja de índole financeira, por exemplo. Estávamos aqui a falar de situações em que muitas das vezes as atividades não podiam decorrer porque há limitações de recursos financeiros e os inspetores não podiam ir atuar. Mas com a Inspeção Geral do Estado, o cenário que se pretende já é diferente. Não tem autonomia financeira, mas haverá um fundo de auditoria e inspeção que vai funcionar como uma conta corrente, como uma espécie de adiantamento de fundos. Então, dinheiro deve sempre existir para permitir que qualquer trabalho com extrema urgência, para permitir de forma imediata estancar possíveis lesões ao erário público, possíveis dilapidações ao erário público sejam feitos em consideração, aí vai acontecer. Então, tudo que já vinha sendo realizado, que vai transitar para essa Inspeção Geral do Estado, vai prevalecer e vai elevar-se a mais alto nível. Atividades essas que são de conhecimento público, que foram desencadeadas e que estão a ser desencadeadas, e muitas das vezes não é o resultado de uma instituição, é porque teve alguma instituição a mais, como é um órgão de auditoria, como é um órgão de inspeção, que foi fazer trabalho a determinadas entidades. Considerando que a Inspeção Geral do Estado vai prevalecer e continuará a ser um grande órgão de coordenação e articulação com o Ministério Público. O Ministério Público, falando do Ministério Público, já terminou a ação que estava a desencadear ao nível do Ministério das Finanças, ao nível do Tesouro, ou ainda há indícios, por aquilo que vocês sabem, daquilo que vocês entregaram como informação para o devido encaminhamento do Ministério Público, já está tudo esgotado, ou acham que há ainda muito por se esclarecer? Em relação a todos os dados que chegaram à posse desta entidade, temos ciência de que tudo que está à disposição, eles têm elementos. Agora, como é uma matéria que foge completamente da alçada do auditor, completamente... não podemos, diria assim, não podemos dizer de forma mais concreta se há ou não elementos que eles possam buscar. Lembrando e considerando que o trabalho de auditoria, em termos dos achados de auditoria ou de inspeção, das evidências recolhidas, são suficientes até um determinado ponto, podendo o Ministério Público usar das suas prerrogativas mais proeminentes, mais profundas, ir buscar elementos a outros níveis, com quebra de muitos sigilos, coisas, por exemplo, ou fatores esses que a Inspeção Geral de Finanças, a Inspeção Geral da Administração Pública não dispunham, né? Não dispunham por serem entidades com algumas limitações em termos de campo de atuação. Mas já davam as pistas. Já davam os elementos que vão permitir com que o Ministério Público possa aprofundar e buscar várias outras evidências que não chegavam à disposição do auditor ou do inspetor. No final das contas, a Inspeção Geral do Estado vem efetivamente para trabalhar como polícia, para policiar as ações dos servidores públicos, para policiar e colocar ordem no funcionamento da administração pública. Como dizia, não gosto muito de qualificar os inspetores como polícia, porque... Mas no final do dia acabam sendo. Acaba tendo este papel, sim, mas porque acima a ideia de persuasão também tem que funcionar. Exatamente. Sabemos que existe uma instituição X e quadros desta índole que estão aqui exatamente para ver o que é que estamos a fazer, exatamente, bem ou mal. Exatamente. Mais do que tudo, é importante perceber e entender que a Inspeção Geral do Estado não foi criada com o intuito de perseguir servidores públicos. A Inspeção Geral do Estado, dentro daquilo que são os seus princípios, atua
com base na lei, de forma técnica e imparcial. E, no fim, em última instância, visa a promoção da boa gestão das finanças públicas e do bom funcionamento da administração pública. Contudo, se perante as suas intervenções detectar fraudes, atos de corrupção, desvio de condutas dos servidores públicos, atos lesivos ao erário público, claramente, aí já passará uma transposição de como polícia, não o verdadeiro sentido da palavra, com base naquelas evidências, fazer o encaminhamento às autoridades competentes. Até porque uma das inovações desta lei, no âmbito sancionatório, é de que a Inspeção Geral do Estado, perante a sua atuação, quando constatado esse desvio de conduta por parte dos servidores públicos, pode imediatamente a entidade máxima requerer a declaração de inelegibilidade. O que isso pressupõe? Pressupõe dizer que não, nós fomos realizar uma atividade no Ministério YGGG, identificamos tantas irregularidades que consubstanciam infrações financeiras de índole A, B, C, D, D, e os processos foram encaminhados ao Ministério Público para a devida tramitação processual, porque está dentro da alçada, mas imediatamente estamos a requerer à entidade máxima que a seja... exoneração. Exatamente. A declaração... Pode ser do ministro, pode ser do diretor nacional. E ter fundamento legal para efeito. E isto tem que ser observado nos termos previstos na lei. Ou seja, é bom que vinquemos isto. A Inspeção Geral do Estado tem também este papel. Tem. Pode propor a exoneração do quadro superior. Em termos legais, é declaração de inelegibilidade, mas leva a este mesmo fim da cessação, da exoneração, mesmo que sejamos perante um servidor público que tem um mandato. É o que acontece também para o inspetor-geral do Estado, o inspetor-geral adjunto do Estado. Eles têm um mandato de 5 anos, renovável uma única vez. Okay. Então, este é o cenário. Então, mesmo que esteja no exercício de um mandato de 5 anos... Pode ser interrompido. Pode ser interrompido. Okay. Desde que se prove que há evidências que vão corroborar com a sua inelegibilidade por desvio de conduta transparente íntegra por parte do servidor público. Muito obrigado, Dito Mateus, inspetor superior de Finanças no Ministério das Finanças. Ele que tem estado a servir de porta-voz nesta ação que visa a divulgação da lei que cria a Inspeção Geral do Estado, uma instituição nova que entra agora em funcionamento. Espera-se que com a entrada em vigor desta inspeção, muito do errado que tem estado a acontecer ao nível da administração pública e também da administração das finanças possa ser corrigido. Agradecer mais uma vez aqui pela presença e a si, estimado telespectador, por ter permanecido desse lado. Voltamos a ver numa próxima ocasião. Boa noite, bom descanso.